E, doutor, o tema hoje é proteção da mulher no direito brasileiro. E quando a gente fala na proteção da mulher, nós temos aí um marco bastante importante, que é a Lei Maria da Penha, que a partir daí começou a surgir várias leis de proteção. E eu gostaria que a doutora falasse, citasse, né, quais são as leis de proteção que existem no Brasil. Na verdade, a Lei Maria da Penha, ela vem sendo modificada, então a proteção vem aumentando pela Lei Maria da Penha, né? Existem outras regras que também protegem a mulher, tanto na área constitucional, como na área do trabalho, como na questão dela não sofrer mais o assédio, né? A violência psicológica, tudo isso foi melhorando a questão da proteção da mulher em todas as áreas que a gente conhece. Na verdade, existe uma proteção maior da mulher e às vezes, né, se pergunta por que tem uma proteção maior da mulher. Porque a mulher é mais frágil do ponto de vista físico do que o homem. Então, isso acaba fazendo com que a gente tenha, para que tenha isonomia na lei, que a gente tem uma proteção maior, né? Então, existe a proteção para licença maternidade, existe a estabilidade, são uma série de regras que acabam possibilitando que a mulher tenha uma igualdade, pelo menos legal, nas relações sociais, trabalhistas, em todas as áreas do direito. E hoje em dia nós podemos dizer que a mulher tem mais amparo no Poder Judiciário em relação à violência? Existe muita lei hoje que ampara a mulher, cada vez isso foi sendo acrescentado, então, né, os tipos de violência. Hoje, a violência política é uma forma de violência contra a mulher, consta na Lei Maria da Penha, então a mulher pode exercer o seu cargo político, pode exercer a sua vontade política, a sua ideologia política, o que não acontecia antes, então também foi uma inovação. Hoje você consegue afastar um agressor psicológico, desde que comprovado que ele é um agressor psicológico, da casa, do lar. Isso vira um processo criminal, então é crime fazer o abuso psicológico, que às vezes ele geralmente os abusos começam só pelo lado psicológico e depois vai se agravando. Então, a questão do abuso psicológico e de retirar esse homem de dentro dessa casa, porque muitas vezes essa mulher já está muito doente, é muito importante e hoje está mais facilitado, desde que haja elementos comprobatórios de que esse homem realmente é um agressor psicológico, físico, impede essa mulher de trabalhar, de sair de casa, isola essa mulher. Então, essas são questões importantes. A outra legislação, que essa é especial do Estado de São Paulo, que os síndicos dos condomínios, quer residenciais, quer comerciais, havendo uma verificação que alguma mulher está sendo agredida, ele tem obrigação legal, sob pena de sofrer um processo criminal, de avisar as autoridades. Então, essas questões vão melhorando a condição de proteção da mulher. Os restaurantes aqui no estado de São Paulo, todos precisam fazer um curso para que saibam proteger essa mulher quando ela faz os sinais que são sinais universais de socorro para a mulher. Então, isso acaba facilitando a vida dessa mulher na hora dela conseguir fugir de uma relação abusiva. Além das casas, né, que acolhem essa mulher e os seus filhos menores, e aí elas ficam isoladas, elas não têm comunicação para que elas não sejam perseguidas, achadas, até ela conseguir se reerguer. Então, há uma série de medidas hoje que possibilitam que essa mulher tenha uma maior proteção do que antigamente. Isso não significa que nós tivemos um decréscimo no número de feminicídios. Infelizmente, o ano passado houve um aumento aí em torno
de 8 a 12%, dependendo do local, de feminicídios do que em 2022. Então, vejam, mesmo com toda essa proteção, com a facilitação, mesmo assim, nós acabamos sendo vítimas do feminicídio, né, do homicídio contra a mulher por algum companheiro, por alguma pessoa que você teve um relacionamento, e acabamos sendo vítimas cada vez mais. Então, a lei, ainda que proteja bem, a efetividade da lei, às vezes, não é tão real, né? Porque existe uma série de complicadores para a gente conseguir proteger essa mulher. Inclusive, a doutora tocou no assunto sobre o crescimento do feminicídio também, e eu ia fazer justamente a pergunta, com esse aumento que vem ocorrendo por todo o país, e com tantas leis, ainda há um crescimento muito grande. O que, na sua opinião, doutora, o que seria necessário ser feito para que tentasse, de alguma maneira, reduzir esses crimes de feminicídio? Bom, em primeiro lugar, nós já temos a implementação aqui na cidade de São Paulo, né? Então, na cidade de São Paulo, nós temos uma quantidade X de tornozeleiras que elas. Aí a mulher tem um botão do pânico que ela aciona se esse homem estiver perto dela e ele é imediatamente, ou o mais rápido possível, ele vai acabar sendo preso, porque ele descumpriu. Geralmente tem medida protetiva contra ele e ele descumpriu. Então, isso é um facilitador para que a gente possa conseguir diminuir esses números. Só que são poucas tornozeleiras ainda para o estado de São Paulo, né? A cidade piloto é a cidade de São Paulo, e a gente precisa estender isso para que essas medidas protetivas tenham uma efetividade melhor. Agora, uma outra questão, que é uma questão que a gente sempre aconselha, eu quando pego casos como esses, eu aconselho quando esse homem é tirado de casa, ou quando ele sai de casa e você tem uma medida protetiva, primeira coisa, tem que trocar a fechadura do seu imóvel. Então, ele não pode ter acesso ao seu imóvel. E, em segundo lugar, jamais receba ou encontre esse homem em qualquer lugar que possa haver risco à sua vida. Então, na verdade, a medida protetiva proíbe que esse homem entre em contato, que ele se aproxime, que ele vá à casa. Mas, infelizmente, as mulheres acreditam na boa fé, na boa vontade, e às vezes a pessoa fala, não, eu só vou conversar com você, e é exatamente nesse momento que acabam acontecendo. A grande maioria dos feminicídios acabam acontecendo dentro da própria casa da vítima. E em São Paulo tem essa lei já nos restaurantes, casas noturnas também, que ajudou bastante na lei do assédio e da importunação sexual. Isso contribuiu bastante para a diminuição da importunação sexual dentro das casas noturnas, principalmente nas baladas, doutora? O que a gente, o que é recomendado, né, são aqueles locais que são que avisam no banheiro que o local é um local que tem estrutura para receber qualquer tipo de denúncia, e a preparação no caso de uma violência contra a mulher, física ou sexual, dentro de um estabelecimento, para que as provas não se percam. Então, essa mulher tem que imediatamente ser levada a um hospital, tá? Para poder colher todas as provas e depois levada à delegacia. Tem que ter toda uma estrutura para isso. Aqui na cidade de Santos e em vários locais em São Paulo, a delegacia da mulher é 24 horas por dia. Então, isso também é um fator importante. Em cidades em que não há delegacia da mulher 24 horas, às vezes há uma certa dificuldade de conseguir colocar em pauta toda essa questão. A questão da importunação sexual, ainda que seja um crime grave, né, sob o ponto de vista da pena, ele não está necessariamente dentro de um bar, ele pode acontecer em qualquer lugar. Mas onde há muita gente, né, um conglomerado de pessoas, quer seja embalada, em carnaval,
nas casas noturnas que ficam muito cheias, em shows. A importunação sexual, ela é aquela questão de você dizer não e o homem, ou então de forma abrupta, ele vem, abraça você, tenta te beijar. Isso é importunação sexual, né? E isso não é não, né? É o slogan da importunação. E acaba realmente essa pessoa, se o homem for pego, ou se tiver uma denúncia e ficar comprovado, ele pode ficar até 4 anos, pegar até 4 anos de prisão. Então, é um crime bastante severo e muitos homens não têm sequer ideia do que é importunação sexual. Então, precisa haver também uma campanha, na minha opinião, maior com relação aos homens, para que eles entendam o que é importunação sexual, para que isso acabe não acontecendo. Né? Existem em várias cidades, já existem programas em que o homem online mesmo participa de reunião, para que ele melhore essa condição dele, para que ele entenda o posicionamento da mulher. Isso acaba sendo muito efetivo, interessante e acaba mudando muitas vezes aquele homem que, infelizmente, viu dentro da casa dele uma mulher sofrendo agressão e acha que isso é o normal. Então, a gente precisa combater essa ideia e a gente só faz isso com educação. Então, promovendo cursos, palestras, promovendo de forma pública, através de política pública, que essas informações cheguem às pessoas devidas, e aí a gente acaba tendo uma melhora, né, ou um índice mais baixo de importunação, de estupro, de violência sexual de qualquer forma, de assédio sexual, né, assédio moral, de todo tipo de crime de violência contra a mulher. Isso ajudaria bastante na diminuição desse crescimento que veio ocorrendo no país de forma geral. Com certeza. A questão da política pública nesse sentido, porque não adianta eu fazer lei, não adianta eu colocar as questões em prática e aprovar mais proteção se eu não faço uma campanha para que o homem se conscientize do que é crime, do que não pode ser feito, de como a mulher tem que ser tratada, ouvindo relatos de outros homens. Isso é muito importante. Então, se as políticas públicas também se voltassem mais, inclusive em postos de trabalho, fazendo palestras nesse sentido, nós teríamos, muito provavelmente, uma diminuição bastante significativa de feminicídios e todos os outros crimes contra a mulher. Sexual, físico, psicológico, isso ajuda muito.